1-0 o Ceará, gol marcado pelo Galeano ainda no primeiro tempo, 27 minutos da primeira etapa. Então a gente abre aqui o Canelada da segunda edição, segundo tempo do Canelada para você na TV Jovem Pan News. Que oportunidade desperdiçou o Corinthians, hein? Porque uma vitória hoje colocaria o Corinthians na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians passaria da 13ª colocação para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas como o Corinthians perdeu, fica ali, fica estagnado. Perdeu uma chance de ouro numa rodada em que o Vasco perdeu em casa para o Juventude, numa rodada em que o São Paulo perdeu na Vila para o Bragantino. Corinthians desperdiçou essa oportunidade e o Ceará, dentro daquilo que se propôs a fazer, dentro da sua estratégia de jogar fechadinho no contra-ataque, foi mais efetivo. 1-0 o Ceará, Corinthians ainda teve um gol anulado na primeira etapa, gol do Gustavo Henrique acabou sendo anulado e as principais chances do Corinthians foram finalizadas por um zagueiro, pelo Gustavo Henrique. Então você percebe como o trio do Corinthians, Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, eles demoraram para entrar no jogo, não sei nem se entraram no jogo realmente, esse trio que o Corinthians fica na mão, né, desses 3 jogadores. Ceará 1, Corinthians 0, e aí toda a insistência do Corinthians no segundo tempo. Dorival tentou mexer na equipe, mas não funcionou. 1-0 o Ceará. Bruno Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Tá aí, derrota corintiana em Itaquera e o Ceará cada vez mais próximo ali de chegar à Copa Sul-Americana, de bater aqueles 45 pontos para escapar de vez, para eliminar qualquer chance de rebaixamento. 1-0 o Ceará, gol de Galeano, derrota corintiana em Itaquera. Bruno Prado, boa noite, bem-vindo ao Canelada. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. O Corinthians vem de faz uma semana muito ruim, né? 2 derrotas para Bragantino e Ceará e 2 atuações muito fracas do Corinthians, mesmo com seus principais jogadores. Eu costumo dizer que o Corinthians, ele oscila muito, assim, quando ele tem os seus principais jogadores é um time muito mais forte. Quando não tem, ele perde muito, porque há uma diferença grande ali entre os titulares e reservas, do meio para frente, do resto do time não, principalmente os atacantes, o Garro e os atacantes. Mas nesses 2 jogos o Corinthians jogou com todos os seus principais jogadores e fez 2 jogos muito fracos, mereceu a derrota nas 2 partidas contra times que estão ali, agora os 2 estão juntos com o Corinthians, né? Tá ali 4 times ali com 42, Vasco, Bragantino, Ceará e Corinthians, todo mundo com 42 pontos. São times que não vão cair, com 42 não vão cair, mas vão ficar ali pelo meio de tabela. Então, uma derrota do Corinthians, que o Corinthians criou muito pouco, os seus principais jogadores abaixo, o Memphis saiu logo no início do segundo tempo, jogando mal, o Garro também não fez uma boa partida, ainda tomou 3º amarelo no final do jogo, está suspenso do próximo jogo do Corinthians. Ceará fez o gol num contra-ataque com o Pedro Henrique, e esse Corinthians dá o passe pro gol do Galeano. Uma semana ruim do Corinthians, não só de resultado, mas de atuação. O Corinthians fez 2 jogos muito fracos nessa semana e saiu sem nenhum ponto na quarta e hoje, domingo, e agora vai ter que tentar recuperar no campeonato, mas não vai sair muito disso. Chegar em Libertadores é possível porque tem um monte de vaga, pode chegar a ser G8, pode ser até G9. O Atlético hoje está em 9º, se ele passa o São Paulo, que é o 8º, o Atlético termina em 8º e ganha a Sul-Americana, e Cruzeiro ou Fluminense, que estão acima, um dos 2 ganha a Copa do Brasil, sobra até pro 9º vaga em pré-Libertadores. Então tem muita vaga, por isso ainda pode brigar, mas é um campeonato fraco do Corinthians. Na média é um campeonato fraco do time do Dorival Júnior. Aquele jogo de paciência, o Ceará veio para se defender, para buscar um gol no contra-ataque, foi o que aconteceu num erro do Yuri Alberto. Errou ali o passe, a jogada, tentou devolver para o Memphis Depay, foi interceptado, e aí gera o contragolpe do Ceará, puxado ali pelo Pedro Henrique, que ainda pertence ao Corinthians, né? Se eu não estiver enganado, ainda é jogador do Corinthians, está emprestado ao Vozão, dispara em velocidade, e aí também tem um outro erro na cobertura, na marcação desse lance, porque se você reparar no Ramalho, ele não corre para fechar o espaço do Galeano, ou para marcar o Galeano. Ele corre em direção ao Gustavo Henrique, não entendi nada. Ceará 1, Corinthians 0, Flávio Prado. Corinthians deixou de subir 5 posições na tabela do Brasileirão. Deixou escapar uma chance de ouro aí, ainda mais numa rodada que São Paulo perdeu, o Vasco perdeu. O Corinthians teve tudo para chegar à 8ª colocação. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro vai ter G7 certeza. G8, a possibilidade é gigantesca. E o Corinthians perdeu essa possibilidade de subir 5 colocações na tabela do Brasileirão. Flávio, bem-vindo ao Canelada.
Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Se a gente seguir a norma, a lógica daquilo que você falou aí na abertura da transmissão, o Palmeiras vai disparar no campeonato, né? Porque o Palmeiras vai jogar como visitante e o Flamengo como mandante. Se prevalecer essa lógica, o Palmeiras ganha em Mirassol e o Flamengo não ganha do Santos. Acho pouco provável. Acho que o Flamengo deve ganhar do Santos, Palmeiras de Mirassol. O jogo é pau a pau, taco a taco. Mais especificamente nesse jogo, acho que foi a primeira vez que os três perderam, né? Jogando juntos, o Memphis, o Galo e o Depay. O Memphis e o Roberto. Acho que foi a primeira vez que eles perderam, né? Acredito que sim. Quarta perdendo também, juntos. Então foi a primeira na quarta e agora já gostaram. Não lembro. Antes não. Aí eles gostaram da experiência e. Possivelmente a primeira em casa, né? Com o trio. Jogaram poucas vezes esse ano juntos, né? Assim, o Ceará, ele não faz um trabalho pior que o Corinthians, então não chega a ser um resultado absurdo. É claro, o Corinthians jogando em casa, você imagina que ele possa ter mais força, que também é uma cascata, né? Não é bem isso que a gente tem visto no campeonato. Então é um resultado fora do padrão, mas não é normal. Não tem nada de, nossa, o Ceará ganhou do Corinthians. Olha, tá mais ou menos dentro. São equipes mais ou menos do mesmo nível, mais ou menos da mesma pegada. Claro que o Corinthians custa muito mais caro, mas aí quem tem que explicar é a direção do Corinthians. Mas os times são mais ou menos do mesmo nível, mais ou menos ali os dois, então. Né? Dessa vez deu o Ceará. Muda muita coisa nessa briga por uma vaga para Libertadores. Também não sei para que o Corinthians quer ir para Libertadores, né? Se é que ele quer ir. É diversão garantida e tal, não sei. Mas, enfim, o Ceará passou o Corinthians, né, nos critérios de desempate, mas eles estão todos embolados ali. Vai ser uma briga até o final, vai depender dos resultados que já foram colocados aqui, do Atlético, de quem vai ganhar a Copa do Brasil. Até o fim eles vão ficar brigando por essas posições, aí o jogo não dá para você dizer que foi anormal, não. Sinceramente, hoje, imaginar que o Ceará e Corinthians jogam é pau a pau em qualquer lugar. É que é vergonhoso o Corinthians ficar fora da Libertadores, né? Falando dos paulistas, Flávio, o Mirassol, pega aí folha salarial do Corinthians, folha salarial do Santos, o que Corinthians e Santos investiram na temporada, o que o Mirassol investiu. Campanha do Mirassol muito boa, trabalho do Rafael Guanais excelente, muito acima da média, a gente tem que destacar aqui, mas dentro daquilo que investiram Corinthians e Santos, comparando os paulistas, né, a gente pode ter aí um fim de temporada com o Mirassol na Libertadores, Corinthians fora da Libertadores e o Santos está brigando para não cair. Então, por isso que eu acho que chega a ser vergonhoso o Corinthians não brigar por essa vaga na Libertadores e hoje perdeu uma chance de ouro, né, porque é um jogo que custou ali 5 colocações. Se o Corinthians tivesse vencido, pulava de 13º para o 8º colocado. Não aconteceu, perdeu para o Ceará. Vampeta, muito boa noite. Você que transmitiu o jogo aqui na Jovem Pan, ao lado do Fausto Favara, do Vitor Boni, todo o timaço da Pan. 1-0 o Ceará, gol dele, Galeano, que tem uma passagem pelo São Paulo, hein? Tem torcedor do São Paulo mandando mensagem para cá, dizendo que o Galeano finalmente fez um gol com a camisa do São Paulo, fazendo essa brincadeira aí. 1-0 o Ceará, Vamp. Boa noite, Pedro, Bruno, Flávio, boa noite a todos, né? O Corinthians que, de fato, começa o jogo, Pedro, começa até bem, assim, com posse de bola, tudo, o Ceará com uma proposta de contra-ataque, e nisso saiu o gol, né? O Léo Condé armou bem esse contra-ataque, com o Pedro Henrique, né, jogador do Corinthians, que está emprestado ao Ceará. Ainda não teve o Pedro Raul, que é outro atleta que estava lá, tinha o Marlon também, que já jogou pelo Corinthians, no banco, quer dizer, o Rafael Ramos também, outro ex-Corinthians, né, que passou pelo Corinthians também, quer dizer, faz uma partida horrível, durante a semana, que o Bruno falou, horrível em duas coisas, não só para pontuação, mas no geral. Você pega o Corinthians que ele perde no Red Bull Bragantino, que estava beirando ali a zona de rebaixamento, uma equipe que vem fazendo um segundo turno horrível, o Red Bull Bragantino consegue ganhar do Corinthians e do São Paulo, ultrapassa o Corinthians na tabela, hoje o Ceará ganha, ultrapassa também o Corinthians na tabela. Você falou aí em leques de opções, de números de vagas para Libertadores. Já botou mais gente próximo para disputar. Tira o pessoal que estava ali na beira de zona de rebaixamento e bota para disputar uma dessas vagas. Então, quando você falava assim, Corinthians, Vasco e São Paulo. Com a derrota do Corinthians e o São Paulo perdendo para o Red Bull Bragantino, bota também para brigar por uma dessas vagas, de 8ª, 9ª colocação. O Corinthians também perdendo hoje, botou o Ceará também na luta. E o Atlético Mineiro, pela experiência
que eu tenho de futebol assim no mundo que eu vivi lá, ele não vai querer ficar só focado na vaga de pré-Libertadores ou ir Libertadores direto pela Sul-Americana, que ele teve essa experiência na temporada passada. Ele perde a Copa do Brasil e perde a Libertadores e fica de fora de tudo. Então ele vai deixar as duas vias abertas, Bruno. Se eu não ganhar a Sul-Americana, eu quero ter chance pelo o Campeonato Brasileiro, pelo menos para uma pré-Libertadores, porque vai pegar o Lanús, na final o Lanús, que já foi campeão, né? Dessa competição da Sul-Americana. E o Atlético, que tem um jogo a menos também, contra o Fortaleza, que vai ser realizado agora na quarta-feira, né? Então já abriu várias vias de clubes para ter essa opção de vagas na Libertadores. Depay muito mal hoje, o Garro muito abaixo, o Will Alberto, a bola não chegava, pouco participativo, o Corinthians que não jogou nada, e no contra-ataque com o Pedro Henrique ali, né, o Galeano fez um gol, não sei se foi de joelho, se foi de canela, importante que o gol dele deu 3 pontos para o Ceará, e tira o Ceará ali da zona de incômodo, né? Antes estava ali olhando para Vasco e São Paulo, pela briga. Quando voltar na data FIFA, vai jogar sem vários jogadores importantes, caso do Garro, tomou cartão. O Depay muito apático hoje. O São Paulo, que também só tem o Campeonato Brasileiro para buscar essa vaga de Libertadores. A gente ainda acha que ainda tem mais uma opção de Copa do Brasil, que ainda vai ter que jogar uma semifinal de ida e volta contra o Cruzeiro, que é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro, né? E se ele não atingir, pela bola que está jogando, se ele não atinge pela Copa do Brasil, em termos de título, muito difícil. Muito difícil ir pelo Campeonato Brasileiro com essa bola que está jogando. Pelo que está jogando é a concorrência que ele abriu mais gente para chegar com ele. Ele tirou ali Ceará e Red Bull Bragantino, que estava ali embaixo, brigando para não cair, e botou os dois em condições de para brigar com ele mesmo. E já passou ele. Sim. E já passou ele. E o Corinthians tem ainda, na tabela tem o São Paulo, né, quando volta, concorrente direto. E tem mais jogos difíceis ainda. É em casa esse jogo contra o São Paulo, né? Na casa do Corinthians, dia 20 de novembro. É o primeiro jogo do Corinthians depois da pausa, aí para essa data FIFA do mês de novembro. E tem que vencer. Agora é vencer ou vencer o São Paulo, é esse o pensamento. É que essa tabela do Brasileirão, os times aí do meio de tabela, como disse o Vampeta, né? O Corinthians ilustra bem isso, Bruno Prado. Porque assim, você tá ali a 2, 3 vitórias de conseguir uma classificação para uma Libertadores, para uma pré-Libertadores, e você também está a 2, 3 resultados ruins, talvez de brigar ali ou ficar perto da zona da confusão, né? E o Corinthians está nesse meio aí de tabela, nem ao céu, nem ao inferno, né? E teve tudo para ir pro céu hoje. Aqui, Pedro, olha aqui, o Corinthians tem, na próxima, quando voltar a data FIFA, tem o São Paulo, depois ele tem o Cruzeiro em Belo Horizonte, depois ele tem... 2 jogos. Botafogo do Rio, aqui. Ele tem mais Fortaleza lá. Desesperado Fortaleza, né? O que tudo indica. E ele encerra o Campeonato Nacional contra o Juventude aqui. Quer dizer, nisso ele botou outras equipes para disputar cabeça a cabeça com ele aí alguma vaga aí de pré-Libertadores. É que eu não sei desses adversários todos aí, é que até o Juventude ontem com a vitória para cima do Vasco deu uma animada, né? O Juventude, os times ali da parte de baixo se animaram um pouco, né? Vitória também conseguindo até resultados bons, mas desses adversários todos chegam nas rodadas finais brigando por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Então é parada dura para o Corinthians daqui até o fim do Brasileirão. E o Corinthians que hoje se mostrou dependente mais uma vez desse trio, Memphis, Yuri, Garro. Jogo muito ruim do Memphis. O Yuri Alberto basicamente entregou um gol para o Ceará, uma falha bizonha do Yuri. E o Garro também não entrou nessa partida, Bruno Prado. Os três mal, o time todo, né? E os três que são individualmente os melhores do Corinthians aí, que às vezes podem conseguir alguma coisa. O Yuri não com a mesma qualidade dos outros dois, mas é um cara de muita força, de velocidade, que faz gols. É um cara importante, mas todo mundo abaixo. Jogo ruim mesmo do Corinthians. O Memphis muito abaixo, tanto que o Dorival tira o Memphis Depay cedo até, e porque não estava bem mesmo, foi correta a substituição. Jogou hoje o garoto Dieguinho também, jogou a maior parte do tempo ali no lado direito, teve os seus altos e baixos, mas não é ele que vai resolver os problemas do Corinthians. Foi um jogo em que o Corinthians não
não foi melhor que o Ceará. Teve momentos ali que ele foi um pouquinho melhor, mas o Ceará também teve seus momentos. O Ceará sempre com um contra-ataque armado ali, em qualquer oportunidade tentava jogar nos contra-ataques. Não teve o Pedro Raul, jogou com um time até mais leve, né? Um time mais rápido para jogar nos contra-ataques. Pedro Raul é um cara muito específico de área, então num jogo que o time vai jogar em velocidade, ele acaba não fazendo muita falta, né? Ele é um cara importante para o Ceará, fez 9 gols no campeonato, que é uma marca relevante. O Pedro Raul ajuda muito o Ceará, um cara que faz 9 gols num time que do meio para baixo da tabela, ele acaba sendo decisivo para que esse time não tome tanto sufoco na luta contra o rebaixamento, que possa entrar em algumas competições sul-americanas. Mas no jogo de hoje foi até, acho que bom para o Ceará não ter um centroavante ali mais pesado, um cara mais específico de área, porque ele pôde fechar o time, fez uma linha de 5 para defender hoje. O Léo Condé colocou o Fabiano, que é lateral direito, como um terceiro zagueiro ali na direita, e o Rafael Ramos, que jogou no Corinthians, português, foi o ala direito, entrou no time. Então defendeu com uma linha de 5 e um ataque rápido, né, com o Pedro Henrique e Galeano, sem uma referência. E o Ceará sempre foi perigoso no contra-ataque. O Corinthians não criou muito e nos contra-ataques tomava alguns sustos. Em um desses contra-ataques o Ceará fez o gol e ganhou o jogo. Jogo muito ruim do Memphis Depay, Flávio Prado. Jogo ruim do Memphis, agora tem uma data FIFA. O torcedor do Corinthians fica preocupado, né, com esse nível de atuação, ainda mais contando com esse trio, embora hoje o Corinthians sem 4 volantes, né, sem 4 jogadores de meio de campo, tanto que o Dorival Júnior teve que colocar em campo o Dieguinho, de apenas 18 anos, surpresa para muita gente, tentou mudar aí a maneira como o Corinthians joga, a formação tática do Corinthians, hoje mais parecida com um 4-3-3, com a entrada do Dieguinho, só que o Memphis Depay pouco jogou hoje, Flávio. Essas ausências, né, elas são naturais nessa altura da competição, final já de temporada, muitos jogos, todo mundo está com muito desfalque. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir. O Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, se tiver um elenco melhor, o Flamengo, se tiver um elenco melhor, você vai ter mais opções de substituição. Se não tiver, vai ter que improvisar, vai ter que quebrar o galho. A verdade é que, realmente, quando o Depay joga, o Corinthians muda de nível. Quando o Corinthians tem aquela arrancada de 9 jogos, ela está muito ligada com a contratação do Depay, né? É um jogador que o Corinthians não pode ter, porque não tem condição de pagar, mas que tem feito a diferença. E realmente ele caiu de produção nos últimos jogos. Pode ser desgaste físico, pode ser saco cheio com o negócio de salário que não recebe, tem que mudar de casa. E pode ser uma fase ruim apenas do cara mesmo, né? Vai precisar dele nessa reta de chegada aí para ver o Corinthians vai chegar. Agora é muito curioso, né? Não é a primeira vez que a gente está exaltando esse jogo entre Corinthians e São Paulo, onde os dois vão brigar fortemente pelo 8º lugar. Olha o nível que chegaram esses dois. Esse dá prêmio ainda para isso, hein? Cara, dá prêmio para isso. 8º lugar, São Paulo e Corinthians. Somados aí são 4 títulos mundiais, são 4 Libertadores, né? História, se for olhar, Campeonato Paulista, Brasileiro, títulos, número de torcedores, é um negócio, pô. E eles vão brigar fortemente pelo 8º lugar. Quando eu falo que é uma decadência clara, esses dois times estão em queda livre, não tem como discutir. Quando eles vão brigar por 8º lugar e consideram que é uma briga importante, realmente é o fim da picada. Chegamos num momento, está muito claro, né, que estão os dois em queda livre. É que o Corinthians ainda tem a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil, embora o Cruzeiro seja favorito no confronto, mas ainda tem muito tempo, muita coisa para acontecer. Dependendo de como encerrar o Campeonato Brasileiro, pode afetar o moral, o fator psicológico para esse jogo, para esse confronto pela Copa do Brasil. E até lá, né, pode ter mudança ali, mudança aqui, muita coisa ainda pode acontecer. E o Corinthians, se vencer a Copa do Brasil, ainda pode dar uma salvada na temporada, né? Porque vai ficar aquela coisa, campeão paulista contra o Palmeiras e campeão da Copa do Brasil, passando pelo Palmeiras, tirando o Cruzeiro e quem sabe na final contra um Vasco, contra um Fluminense. O Corinthians, eu acho que ainda tem essa possibilidade de salvar a temporada. Mas é fato que é uma temporada que não se confirmou ainda de São Paulo e de Corinthians, né? Muita expectativa foi colocada no início do ano, na temporada dessas duas equipes. São Paulo, quando a gente falava aí da chegada do Oscar, que vai juntar com o Lucas Moura, que vai juntar com outros jogadores ali, e o Oscar pouco jogou, o Lucas também teve muitos problemas, né? Envolvidos aí em departamento médico e tudo mais. E no Corinthians a mesma coisa. Em poucos jogos o Dorival teve a condição de colocar esse trio em campo. Yuri, Memphis, Garro. No primeiro turno,
ou melhor, no primeiro semestre, só jogaram contra o Palmeiras na final do Paulistão, aí depois voltaram a entrar em campo contra o próprio Palmeiras na Copa do Brasil, agora que eles estão pegando uma sequência de jogos, agora, na reta final do ano. Então, assim, claro que o Corinthians tem tudo para salvar a temporada se vencer a Copa do Brasil, mas até aqui é decepcionante para os dois torcedores, para as duas torcidas. Sabe o que é pior, Pedro? Corinthians e São Paulo, essa temporada dos dois. Você colocou perfeito, tudo ok. Mas sabe o que é o pior? O ano que vem vai ser assim também. E no outro também. E no outro também. A tendência é piorar. A tendência é ir caindo cada vez mais, porque os times estão se acertando. Né? Apareceu o Mirassol com uma surpresa, mas será que foi uma surpresa mesmo? Vamos ver o ano que vem como é que vai ser, né? Aí você tem um Bahia. Será que o Bahia vai cair? Eu acho que ele vai se manter nessa posição onde ele está. Palmeiras, Flamengo, esquece. Cruzeiro, vamos ver. Você vê que já vai sobrando para aqueles times que realmente cada vez mais para baixo. Queda livre. Porque assim, acontece uma temporada ruim. Pode acontecer. Até o Palmeiras, com toda a estrutura que tem, já teve uma temporada aí que não conseguiu nada. Acontece. Mas aí o torcedor sabe. Palmeiras na temporada passada, Flávio. O campeonato estadual. Exatamente. Acontece, né? Acontece. Agora você tá brigando por tudo. Pode ser campeão do Flamengo tem quantos anos que não é brasileiro? Desde 20, né? 2020. Então, pode acontecer. Não, mas estão ali brigando. Estão brigando ali, vão tirar. Agora, esses não têm perspectiva. A gente não sabe o que o louco do Texas vai fazer, porque o Botafogo, se terminação, estaria direto na Libertadores. E se o Atlético Mineiro ganha a Sul-Americana, vai que os M, é M, né? Os 3 M lá naquela. M. Vai que abre de novo o cofre. Ganhou a Sul-Americana, São Paulo pedindo reforço. E aí nós estamos Vai jogar Libertadores. Nós estamos piorando. Vai pro título. Corinthians, É isso que eu tô falando. Continua ficando aqui embaixo. O Bahia, O Cruzeiro, com certeza, o homem tá feliz. Olha do que nós estamos O falando. Cruzeiro lá, o homem tá feliz. O homem vai botar mais uma moedinha lá para reforço. Porque o Jardine chega, já pega esse plantel. Né? Agora ele vai escolher. Agora ele vai tirar alguns e... Porque é Libertadores. E na hora que começar com o Jardine, a gente falou, ó, você me deu isso aqui que eu peguei Palmeiras e Flamengo e não perdi. Ele não perde pro Flamengo e Palmeiras. E de volta. Ele ganha a ida do Palmeiras e do Flamengo lá em Minas e empata os 2 jogos. O cara lá que foi sentar falou, ó, me dá mais 3 aqui que eu conserto e vou pro pau com os caras. Aí tem o Bahia. O Bahia, se tivesse um aproveitamento melhor como visitante, era para estar brigando com o Palmeiras e Flamengo também. Então, deve o Rogério Ceni, mais uma É Libertadores. o melhor mandante, é um dos melhores mandantes. Mais uma Libertadores, o Bahia de indo direto, com o grupo City por trás, deve trazer algum reforço. Quem não pode fazer loucura aí é o Mirassol. Sim. É hora de ganhar o dinheiro. Aquilo que você fala, ó, vou lá. Certo, não vai esquentar. Ó, vou ganhar o Campeonato Brasileiro, terminando entre 5, tanto em dinheiro, e vou jogar Libertadores tanto. Sabe quanto é que eu sou? Ganhei 10 milhões. Sabe de onde fazer? Gastar 30 agora para reforçar, para encarar os caras. Não vai dar. Besteira. Vai fazer besteira. Segue na sua passadinha. Tá aí, tá o exemplo aí, claro, do Fortaleza. Tem que ir com o mesmo time que tá jogando aí. É uma peça ou outra, nada de querer. Onde chegar, tá ótimo. Nada de querer inventar. Daqui a 7, 8, 10 anos, o projeto tá legal, aparece um patrocinador, bote uma grana, ok. Ninguém precisa ficar perpetuamente assim. Mas não pode ir na empolgação desse ano e achar. Não, eu não acredito que eles façam isso. Se fizer bobagem, é um erro. E aí, olha, aí a Libertadores, né, a Argentina já tem alguns classificados, 2 dos classificados para a Argentina já para a fase de grupo são Platense, Independiente e Rivadavia, né? Então dá para o Mirassol, né? Claro. Alguma coisinha assim. Eu lembro bem, Apesar que o Independiente Rivadavia do ano passado, o ganhador da Copa, era o Central Córdoba, que bateu o Flamengo no Maracanã, né?